Olá, galera do nono ano. Estamos aqui de novo para a nossa segunda videoaula. Hoje nós vamos falar do nazismo na Itália, na Alemanha. A aula passada foi o fascismo na Itália e hoje vamos falar sobre o nazismo na Alemanha. Em 1918, a Alemanha se rende à Primeira Guerra Mundial. Cai o Império Alemão e a Alemanha passa por momentos muito difíceis. Já em 1923, os nazistas, eles criaram o Partido Nazista, o Partido Nacional Nazista, quer dizer, nazi vem de nacionalismo, porque aquela história do nacionalismo exacerbado, de matar ou morrer. Então é o seguinte, em 1923, os nazistas tentaram dar um golpe. Tentaram isso liderado já pelo ex-combatente, pelo ex-cabo Adolf Hitler. E Hitler, como era líder, foi preso nessa ocasião. Foi condenado a 5 anos de prisão. Só que Hitler ficou apenas 6 meses. Tempo suficiente para escrever um livro na prisão. O livro tinha o título de Mein Kampf, quer dizer, Minha Luta em alemão. E nesse livro ele escreveu os princípios básicos do nazismo, né? Que mais tarde, quando em sua ascensão ao poder, ele vai tornar isso uma realidade. Pois bem, Hitler continuava seus discursos porque ele era um grande orador. Ele falava muito bem para as multidões e o povo enlouquecia com ele. Ele era muito conquistador pela sua oratória. E ele começou a dizer que a Alemanha culpava as ditaduras, culpava as democracias, aliás, as democracias, pela desgraça que a Alemanha estava passando, porque os países vencedores da guerra obrigaram a Alemanha a assinar o tratado de Versalhes, onde a Alemanha era obrigada a indenizar esses países, a indenização dos países vencedores. Ela já estava derrotada e mesmo assim tinha que indenizar com territórios. E 133 milhões de marcos também ela teria que pagar para os países vencedores, além de 33 bilhões de dólares americanos. Então, a Alemanha estava totalmente liquidada nessa situação. Mas Hitler começava a discursar que a Alemanha, que o povo alemão não merecia aquele castigo. Começou a dizer que a Alemanha estava aos pontapés do mundo e que precisava de alguém para salvar a Alemanha, alguém com coragem, com garra. E ele foi convencendo o povo, pouco a pouco, e foi crescendo. Ele foi crescendo absurdamente, as multidões paravam para ouvir e acreditavam. Então ele chegou a ser convidado a fazer parte do governo também como chanceler. Foi nomeado chanceler no governo de foi no governo de Van Nissenberg. Então ele foi nomeado primeiro. Quando esse governo morre, ele assume ele unifica os cargos e passa a governar a Alemanha sozinho. Entendeu? Ele tinha plenos poderes. Hitler no poder, a coisa começava a mudar. Ele tinha que colocar em prática os princípios básicos do seu livro, que eram os princípios básicos do nazismo.
Primeiro, um dos princípios básicos era a superioridade da raça. O que é isso, professor? Ele queria uma raça exclusivamente alemã de olhos azuis. Então, todos os outros povos que moravam na Alemanha teriam que deixar a Alemanha para que ele pudesse criar essa raça. Foi proibido o casamento entre judeus e alemães, namoro, não podiam mais se relacionar. Ele determinou também com essa loucura que fossem castrados, que fossem proibidos de ter filhos, casais que tinham algum filho com alguma deficiência hereditária. Então, nessa história toda, ele esterilizou mais de 400 mil pessoas. Era um louco, né? Mas vejam bem, depois o outro princípio básico do nazismo era a necessidade de um espaço vital. O que Hitler queria com essa necessidade de um espaço vital? Ele queria que a Alemanha conquistasse mais e mais territórios para que a Alemanha pudesse viver plenamente, né? Muito grande, onde comportasse todo o povo alemão puro e ariano. E por último, um dos princípios básicos cruel, porque Hitler instalou na Alemanha a mais cruel de todas as ditaduras do mundo. Uma ditadura das mais cruéis do mundo. Então, ele determinou o antissemitismo. O antissemitismo quer dizer o quê? Aversão, ódio a todos os judeus. E os judeus eram uma população muito grande na Alemanha, existiam bairros e bairros de lojas e lojas de comércios dos judeus. Mas Hitler, ele estilava ódio aos judeus, e aí começou a proibir essa relação entre alemães e judeus. Um certo dia, as milícias formadas por Hitler, polícias à paisana, invadiram os bairros dos judeus, quebraram todas as vitrines das lojas, invadiram, espancaram, mataram, que as ruas ficaram tomadas de vidro quebrado. Essa noite foi chamada como a Noite dos Cristais, devido tanto vidro quebrado nas ruas. E ele não parava por aí. E os judeus que não se mudaram dali da Alemanha tiveram um triste final. Hitler começou a pegar, a prender e mandar para campos de concentração, separando tudo enquanto eram judeus, negros, homossexuais, todas as minorias. Hitler tinha aversão, tinha ódio, pavor. E nesses campos de concentração, eles passavam por todo tipo de humilhação, fome, miséria. E quando eles chegaram à conclusão, que a chamaram de solução final, foi colocar todos os que ainda existiam, além de muitas doenças que eles viviam por lá, os que ainda resistiram, foram colocados em câmara de gás. Morreram milhões e milhões de judeus, inclusive historiadores afirmam que foram cerca de 6 milhões só de judeus mortos na ditadura hitleriana. Então, meus alunos, Hitler foi um terror. Mesmo assim, ele havia também as pessoas que gostavam muito dele, que acreditavam que era assim que tinha que se tratar mesmo, que tinha que preservar, cuidar da Alemanha. Ele tinha um público imenso e ele também
fez reformas agrárias, ele trabalhou muito na Alemanha, mas era um louco. Então eu acho que por hoje era essa aula, era esse assunto, para vocês conhecerem um pouco da história de Hitler, um pouco da história do nazismo, que foi uma das piores, mais cruéis ditaduras da humanidade. Isso a gente falou muito pouco. Muito mais vocês vão poder ver na página 114 do seu livro. Acompanhe, porque depois a atividade vai lá no aplicativo para vocês e vocês terão que responder. Então, conheçam muito mais aí na página 114, tire suas dúvidas e boa sorte. Tá bem? Por hoje era só. Até a próxima.